Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo. É um prazer reencontrá-los aqui nesse canal para juntos crescermos em graça e também em conhecimento da verdade para os últimos dias e continuarmos assim no necessário processo de santificação, pois sem a santificação, como está escrito em Hebreus 12, versículo 14, ninguém verá a Deus. E, meus amigos, quando eu voltei para a igreja no final do ano de 2005, até aquele ano eu só tinha lido na minha vida um livro. E essa leitura aconteceu quando eu estava lá na 6ª série do ensino fundamental. Mas, depois que eu voltei para a igreja, eu fiz algumas sinceras orações e realmente Deus colocou de forma sobrenatural no meu coração o desejo e também a necessidade de ler a palavra dele. Mas o Espírito Santo também me convenceu que eu deveria ler o Espírito de Profecia em conjunto com a Bíblia. E não demorou muito tempo para que eu chegasse à conclusão de que a Bíblia é em primeiro lugar e o Espírito de Profecia logo depois devem ser para nós adventistas do sétimo dia a leitura ou as leituras obrigatórias de todos os dias. E por mais que a lição da escola sabatina e outras literaturas também são muito importantes, nada pode substituir a leitura individual da Bíblia e a leitura do Espírito de Profecia, porque enquanto a Bíblia, a Sagrada Escritura, é a luz maior e explica todo o plano da redenção, o Espírito de Profecia, sendo a luz melhor, não apenas nos ajuda a entender algumas coisas um pouco difíceis das Sagradas Escrituras, mas o Espírito de Profecia é uma espécie de salva-vidas para que não nos afoguemos no falso cristianismo desses nossos dias, que só visa a graça e o amor de Deus, mas que esqueceu completamente a questão da preparação para a grande crise que está por vir e também esqueceu que Deus julgará os seres humanos conforme as suas obras. E, irmãos, eu trouxe um texto do Espírito de Profecia que fala sobre um assunto de extrema importância, que é o selamento do povo de Deus. E esse texto eu tirei lá da carta número 11 do ano de 1890, e ele começa assim: O Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta será formada antes que o tempo da graça termine, pois deve ser o grande teste para o povo de Deus, pelo qual seu destino eterno será decidido. Esse é o teste que o povo de Deus deve passar antes de ser selado. Veja, embora às vezes nós ouvimos de alguém ou até imaginamos que o julgamento dos vivos já começou ou que pode começar a qualquer momento e que não haverá nenhum sinal para identificarmos esse momento, mas a verdade é que o Espírito Santo deixou bem claro para sua profeta que o selamento só vai acontecer depois que a imagem da besta for formada. E conforme nós cremos, a imagem da besta de Apocalipse capítulo 13 será, na verdade, um tipo de governo autoritário que os Estados Unidos vai assumir depois que for estabelecida lá no Congresso Nacional Norte-Americano uma lei dominical e que será obrigatório que todos os cidadãos daquele país venham a aderi-la. Ou seja, a imagem da besta ocorre após o decreto dominical nos Estados Unidos. E amigos, o julgamento dos vivos e o selamento dos vivos, eles andam juntos, porque o selo só é colocado sobre aqueles que são julgados e que são aprovados no juízo investigativo dos vivos. Contudo, embora o julgamento dos vivos e o selamento definitivo só vão ocorrer depois da saída do decreto dominical, lá na parábola das 10 virgens, nós compreendemos que os adventistas que não estiverem preparados espiritualmente antes do decreto, eles até tentarão buscar o Espírito Santo, que é simbolizado ali na parábola como o azeite, mas eles não conseguirão recebê-lo a tempo. Eles não conseguirão obter uma experiência verdadeira de santificação e por isso, na parábola é ilustrado que a porta se fecha e esses que não estavam preparados, ou seja,
esses que não estavam cheios do Espírito Santo, eles ficam do lado de fora das bodas. Então, meus queridos, embora o teste final para recebermos ou não o selo de Deus só vai ocorrer depois da saída do decreto dominical, a verdade é que, se não estivermos preparados espiritualmente para aquele tempo, é como se já estivéssemos desqualificados para o selamento, mesmo antes daquela grande prova. E o texto do Espírito de Profecia continua dizendo assim: todos os que provaram sua lealdade a Deus pela observância de sua lei e recusando-se a aceitar um sábado espúrio, serão classificados sob a bandeira do Senhor Deus Jeová e receberão o selo do Deus vivo. Irmãos, como adventistas do sétimo dia, nós sempre dizemos que o selo do Deus vivo é o sábado do sétimo dia, conforme está escrito lá em Ezequiel, no capítulo 20, versículos 12 e 20. Mas, no texto do Espírito de Profecia, está dizendo que não são apenas aqueles que guardam o quarto mandamento da lei de Deus que estarão sob a bandeira de Jeová e receberão o selo de Deus, mas são aqueles que provam a sua lealdade observando a lei de Jeová. Ou seja, aquele que guarda todos os mandamentos, esse sim recebe o selo, mas aquele que guarda 9 e tropeça em um apenas, esse é culpado de transgredir toda a lei. E sendo assim, meus amigos, nós não receberemos o selo porque conhecemos e porque guardamos o quarto mandamento, mas o selo, ele é posto sobre aquele que guarda toda a lei de Deus. E está escrito no livro de Salmos, lá no capítulo 51, versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Irmãos, o que significa Deus criar em nós um novo coração e nos conceder um espírito inabalável? Bom, no livro do profeta Ezequiel, essa pergunta ela começa a ser respondida porque ali está escrito: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis em meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Veja, criar um novo coração e ter um espírito inabalável tem a ver com o processo de transformação que Deus opera no coração do homem através do Espírito Santo para que o crente transformado comece a andar nos estatutos de Deus, guardar os seus juízos e os observar, ou seja, esse processo de dar um novo coração e colocar o Espírito Santo dentro dele está ligado à observância da lei de Deus. E como está escrito em Hebreus, no capítulo 8, versículo 10, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Irmãos, Deus não irá selar aqueles que apenas guardam o sábado, mas transgridem os demais mandamentos, porque se Ele nos deu um novo coração e colocou dentro de nós o seu Espírito Santo, então Ele não inscreveu apenas o quarto mandamento, mas Ele inscreveu toda a lei na nossa mente e no nosso coração. E aqueles que realmente guardam toda a lei, esses sim receberão o selo de Deus. E em The Things of the Times, de 23 de junho de 1902, o Espírito de Profecia disse: mas pela obediência perfeita à lei é o homem justificado, e unicamente por meio da fé em Cristo é possível essa obediência. Irmãos, nós somos salvos pela graça. Mas essa mesma graça que nos salva através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, ela também nos dá um novo coração e nos enche do Espírito Santo para observarmos perfeitamente em nossa esfera
a lei de Deus. E é através da fé que se apodera da graça perdoadora e também da graça santificadora que nós seremos justificados. E, pela obediência da lei de Deus, seremos, através da fé, selados naquele tempo. Amém? Bom, nós vamos ficando por aqui, mas antes eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. E, se for possível, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso bom Pai, graças nós lhe damos pela vida e também pela salvação através do Senhor Jesus Cristo. Pai, estamos chegando rapidamente ao fim e sabemos que logo virá o julgamento dos vivos e o seu selo será colocado sobre aqueles que forem fiéis e obedientes. Por isso, derrame sobre nós o teu Espírito Santo e ajude-nos a estarmos preparados desde agora para recebermos o selo do Deus vivo. E isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus e lhe agradecemos. Amém. Então, meus irmãos, fiquem com a paz do Senhor Jesus e até a próxima.